Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Logicast, uma iniciativa Logicom, que é o Laboratório de Logística e Comercialização Agroindustrial aqui da FIAGRE, coordenado pela professora Andréia Leda. Eu sou a Fabienne, aluna de graduação aqui da FIAGRE, sou membro do Logicom desde 2021 e vou apresentar esse episódio para vocês. O nosso convidado hoje é o Dag Lima. Bom dia, Dag, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, Fabi. Tudo bem? Tudo bom. Nos conte um pouco sobre você, sobre sua trajetória profissional aqui no Unicamp. Bom dia, pessoal. É um prazer participar desse segundo Logicast. Eu me chamo Dag Mendonça Lima, eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei pela Universidade Federal de Lavras e desde a minha formação eu prestei concurso aqui na Unicamp e comecei a atuar como servidor na área de segurança alimentar e desperdício de alimentos. E desde a minha trajetória como servidor público, eu trabalho com essa temática de segurança alimentar e desperdício de alimentos. Ah, legal, Dag. Eu queria te perguntar o que te levou à escolha do curso de graduação, né, a engenharia agronômica? A agronomia veio para atender uma demanda que eu tinha na época, que eu queria trabalhar com a área de produção de alimentos, né? Eu queria trabalhar com a área da agricultura, da oferta e disponibilidade de alimentos, da produção agrícola. E aí, quando eu acabei o curso de graduação, eu senti a necessidade de eu me dedicar mais a isso, né? De eu aprender mais, aumentar a minha formação. E aí eu vim para a Unicamp, prestei concurso e passei e comecei a atuar nessa área. Falando um pouco mais das conquistas dentro dessa área de atuação, né, da sua formação, você quer falar um pouquinho sobre? Bom, eu sou um dos autores da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, é uma tabela bastante importante para elaboração de políticas públicas, rotulagem de alimentos, auxiliar pesquisas públicas e privadas na área da composição de alimentos. A gente trabalha com a área de desperdício, né? Então desenvolve, fomenta e instrui políticas públicas para a elaboração de mitigar o desperdício de alimentos, trabalhar com a eficiência na cadeia logística da distribuição e da comercialização de alimentos, entre outros avanços nessa linha. Alguma conquista ou reconhecimento nessa trajetória inicial da Unicamp que você gostaria de mencionar? Sim. Além da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, né, foi a aproximação que a gente teve com o Logicom, né, que foi feito por conta da professora Andréia Leda, que é a coordenadora do Logicom. Ela foi trabalhar, foi ser coordenadora de um projeto de reposicionamento das unidades da CEAGESP, né, no estado de São Paulo, né, e foi um trabalho que foi coordenado pelo NEPA, e ela foi a coordenadora desse projeto. Então, nessa aproximação, a gente começou a trabalhar juntos, né, conjuntamente, e aí houve aproximação aqui no Logicom e as pesquisas foram desenvolvidas a partir daí. Ah, que legal. Bom que você já mencionou esse primeiro contato, né, com o laboratório. E o que assim, além dessa parceria, né, desse primeiro contato, o que te chamou a atenção para trazer a sua pesquisa para cá, né, de você estar fazendo o seu projeto de doutorado agora? O que te chamou a atenção no Logicom? Então, o Logicom, o que me chamou a atenção é de ser um grupo multidisciplinar, né? Então, a gente tem várias formações, a gente tem várias competências aqui, várias expertise, e alguém que tenha a competência e a sensibilidade para abraçar todas essas áreas e achar um fio condutor para todas essas linhas, para toda essa diversidade, que é o que a coordenadora do Logicom faz. Então, essa capacidade de entender as especificidades e achar um caminho comum com todas as linhas de pesquisa e fazer esse conjunto de pesquisa ter um corpo, uma forma, uma organização, é muito importante. Isso me chamou a atenção. E quando a professora Andréia me convidou para poder fazer a pós em desperdício de alimentos, foi um desafio não somente para ela, mas para mim também, porque a gente trouxe
para um outro olhar, né, o olhar da logística, da distribuição, da comercialização, a visão do desperdício de alimentos. Então, a gente queria, além de poder mensurar o desperdício de alimentos, ver, avaliar em qual a etapa da cadeia, né, de comercialização, de abastecimento, esse desperdício ele pode ser mitigado, e aí a gente atua com ações para poder eliminar ou mesmo mitigá-lo. Muito legal, porque eu ia fazer a pergunta, mas você já falou qual é o impacto, né, da pesquisa relacionada ao tema aqui do laboratório. Sim. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes não têm noção do quão é desperdiçado, né Dagmar, os alimentos. E eu quero te fazer uma pergunta: como que essas parcerias, todas essas áreas integradas que tem aqui no Lab, como elas contribuíram para a sua trajetória, para suas pesquisas a nível pessoal, assim? O quão o Logicom ele contribui com a sua pesquisa de doutorado? Assim? Sim. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com o desperdício, eu tinha visão só do quantitativo, né? Então, eu queria chegar no início da cadeia, avaliar que entrava X e no final da cadeia, X menos Y, e aí pronto, eu faria a análise quantitativa disso. Ao entrar no Logicom, a gente começou a avaliar isso de uma maneira macro, né? Então, a gente aplicou técnicas de estatística, técnicas de mineração de dados, técnicas de logística, avaliação de análise de discurso. Então, assim, a espacialização, né? Então, todas as áreas, as expertise que os pesquisadores têm aqui, a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, incorporar na pesquisa inicial. Isso deu mais corpo, deu mais robustez científica, né? E uma maior possibilidade de divulgar para vários pesquisadores, para várias formações, basicamente. Ah, legal. O fato de ser uma equipe multidisciplinar, né, ter estatísticos, ter engenheiros também de outras áreas, isso contribui muito, né? Sim. Bom, então eu queria te perguntar quais são suas estratégias sugeridas para mitigar o desperdício, então, em nível mais geral, para que as pessoas entendam mais o que pode ser feito, né, estratégias básicas, assim, que você já conseguiu concluir até agora. Basicamente é uma cadeia coordenada, né? Então, uma cadeia que você consiga avaliar o quanto que você vai comercializar, o quanto que você consegue comercializar daquele produto na sua máxima qualidade, o quanto que você consegue evitar que aquele produto não seja destinado a outros fins que não o consumo humano, isso vai ajudar sensivelmente a diminuir o desperdício. E isso a gente só faz com práticas sustentáveis, né? Então, você tem que usar técnicas de usar cadeia de frio, usar embalagens que sejam mais recomendadas para aquele seu produto, usar estratégias para poder acompanhar a movimentação de preço, para que você possa praticar preços promocionais quando aquele seu produto não estiver atendendo a um comércio mais justo. E no fim, se tudo isso não surtir efeito, não tiver chegado ao objetivo final, que é a comercialização, você destinar esse produto para uma outra forma, que seja doação de alimentos, que seja compostagem, que seja alimentação animal, né? Qualquer fim que não seja o lixo ou o aterro sanitário é uma prática que vai mitigar o desperdício. Bom, falando agora um pouquinho sobre visão de futuro, né? Eu quero te perguntar quais são seus objetivos profissionais daqui para frente. Você está no finalzinho, né, seu projeto de doutorado, muitas conquistas, né, conseguidas até aqui, mas quais são seus projetos futuros? Então, agora nesse finalzinho, eu estou finalizando, né, o doutorado, essa fase, né? Então a ideia é fazer a defesa agora no primeiro semestre e
fazer a proposta para a professora Andréia de fazer um pós-doc nessa linha, né? Pensar num projeto que não contemple só o desperdício, mas focado na produção de alimentos, na distribuição e na comercialização de um tema que seja mais emergente, que esteja mais na linha de pesquisa dos grandes grupos, né, e que a gente está avaliando isso. Então essa é a próxima ideia. Vai continuar conosco, então, sim, esperamos. Sim. Ah, muito bom. Dag, e como que você vê o futuro da logística agrícola? Com todo esse cenário que está acontecendo agora, infelizmente, com as queimadas, você acha que isso influencia? O quão isso influencia? Como que você vê? Então, eu vou falar mais especificamente da minha área, que é alimentos, né? Então, eu penso que a logística ela tem que ser sustentável, né? Então, nas cadeias de alimentos, não é possível a gente pensar em cadeias longas, né? Então, cadeias curtas, comércios locais, né? Que sejam mais sustentáveis, que sejam cadeias coordenadas, que a internet das coisas esteja cada vez mais nesse meio, então de múltiplos agentes, né, coordenadas por múltiplos fatores, por múltiplos estágios. Então eu acho que esse é o caminho da logística de frutas, verduras e legumes, basicamente. Bom, Dag, e essa multidisciplinaridade é muito importante, né? Traz um enriquecimento muito grande para a nossa formação, contribui muito com a nossa trajetória, tanto profissional quanto pessoal. Falando um pouquinho sobre inovação de carreira, quero que você dê uma dica para os profissionais iniciantes que tem uma área de formação, tem mais de uma área de formação, né? Eu vou me citar como exemplo, eu sou formada em gestão de recursos humanos, estou agora no final da graduação de engenharia agrícola, e apesar de não ser relacionado às áreas, tanto gestão de recursos humanos, ele se engloba em todas as empresas, né? E eu posso também, de alguma forma, trabalhar com ambas as áreas. Então, eu quero que você dê uma dica sobre essa inovação de carreira, como que funciona essa integralização de áreas para duas formações. O que você pode dizer para a gente? Eu basicamente acho que é a formação e a procura de conhecimento, né? Então, assim, o quanto mais você se sentir motivado a ter novas formações, a ter novos conhecimentos, a incorporar isso na sua formação primeira, isso vai contribuir para que você aumente o seu horizonte, a sua linha de atuação, com base em experiências e formações vividas. Então, por exemplo, você deu o seu exemplo, eu o meu, eu só pude trabalhar com outras questões direcionadas ao desperdício de alimentos, à logística, quando eu comecei a fazer parte de um grupo que tenha uma formação multi, né? Então, através dessas várias competências, a gente pôde identificar o que é aquilo que é interessante para uma área e eu reconheço que pode ser aplicada na minha, e eu consegui incorporar, e aí eu me apropriei desse conhecimento. Então, ter uma formação continuada, ter uma robustez acadêmica, leituras, conhecimento na área, capacitação, né, isso faz parte isso vai fazer com que você se forme uma profissional diversa e alinhada ao mercado. E essa inovação de carreira, né, às vezes utilizando mais áreas, por mais que não estejam exatamente no mesmo ramo, mas como, por exemplo, gestão de recursos humanos e engenharia, a engenharia também exerce muito a gestão, né? Gestão de projetos, gestão de equipes, gestão de pesquisas, e traz um dinamismo muito grande, né, para a nossa formação em si. E isso traz uma visão até mais otimista, né? Porque às vezes a gente está numa área, depois a gente resolve, né, ter essa inovação. Muito bom ver a sua visão, viu, Dag? Bom, pessoal, então a gente já vai para os agradecimentos. Dag, muito obrigada, viu, por essa disponibilidade, para explicar um pouco mais para a gente sobre a sua trajetória profissional, sobre como você entrou no laboratório.
Pessoal, eu vou deixar as redes sociais do DAG, LinkedIn, Instagram, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a trajetória dele. DAG, quer encerrar com alguma mensagem para o pessoal? Eu agradeço mais uma vez o convite ao Logicom, a professora doutora Andréia Leda Ramos de Oliveira. Gostaria de convidar a todos a poder participar das nossas reuniões, elas são abertas, né? Quem tiver disponibilidade, oportunidade, localidade próxima, que venha participar conosco, visite as nossas mídias sociais e visite o NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, né? A gente vai disponibilizar a nossa homepage e a gente está à disposição, Fabi, para quaisquer dúvidas, solicitações de informações, a gente está disponível. Então tá bom. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Logicast e aguardem para os próximos. Obrigada!